A graça e a paz do Senhor Jesus para todos. Eu gostaria que você abrisse a sua Bíblia em Apocalipse capítulo 2, a partir do versículo 8 até o 11. Apocalipse capítulo 2, do verso 8 ao 11. O Apocalipse, no capítulo 1, ele fala sobre a glória e o poder de Jesus Cristo. No capítulo 2 e 3, Jesus, ele endereça, ele manda uma carta para 7 igrejas da Ásia. A primeira carta foi explanada sábado passado, que foi a carta aos Efésios. E hoje nós vamos falar sobre a carta a Esmirna. É a mais curta de todas. Tem apenas 4 versículos que nos diz: escreve esta carta ao anjo da igreja que está em Esmirna. Esta é a mensagem daquele que é o primeiro e o último, que esteve morto, mas agora vive. Conheço as tuas aflições e a sua pobreza, mas você é rico. Sei da blasfêmia dos que se opõem a você. Eles se dizem judeus, mas não são, pois a sinagoga deles pertence a Satanás. Não tenham medo do que está prestes a sofrer. O diabo lançará algum de vocês na prisão, a fim de prová-los, e terão aflições por 10 dias. Mas se vocês permanecerem fiéis, mesmo diante da morte, eu lhes darei a coroa da vida. Quem tem ouvido para ouvir, ouça o que o Espírito diz às igrejas. Quem for vitorioso não sofrerá o dano da segunda morte. Amém, irmãos? Eu gostaria que você fechasse seus olhos, curvasse a sua cabeça e orasse por nós, por mim, para que Deus possa nos dar uma mensagem que venha a cair no seu coração e que a terra do seu coração esteja preparada para que essa semente que você vai ouvir germine e produza frutos para a vida eterna. A Bíblia diz que a palavra de Deus é uma semente. E eu aqui não sou nada mais, nada menos do que um semeador. Eu vou jogar a semente aí, em direção a vocês. E a Bíblia diz que o coração de vocês é a terra. Aí cabe a vocês receber a semente e dar o destino certo para ela. Tá bom? Amado e querido Deus, eu te agradeço pela oportunidade de estar aqui. Te louvo pela vida de meus irmãos e das minhas irmãs. Te agradeço pela tua bondade, pelo teu amor e misericórdia. Te peço perdão dos meus pecados, pelo falar, pensar e proceder. Reconheço que peco e que sou pecador, mas te peço misericórdia, graça, misericórdia e compaixão. Abençoe aqueles que estão aqui presentes para ouvir a tua palavra e também abençoe aqueles que estão longe. Que a palavra gere fé e que a fé venha pelo ouvir e ouvir a tua palavra. Fica conosco, nós te pedimos e tudo entregamos nas tuas mãos, em nome de Jesus. Amém. Podeis assentar, irmãos, irmãs. Muito bem. Vamos então falar do tema, Ouça, Ouça cartas do noivo à igreja. Como bem disse o nosso irmão do grupo de louvor, nosso irmão do louvor, ele disse que muito crente realmente tem medo do Apocalipse. Eu, particularmente, gosto demais do Apocalipse. Minha esposa diz que parece que eu sou contrário a tudo. Eu não sei se é verdade, mas ela que diz, há 34 anos já ela fala isso, Rapaz, quando a pessoa não gosta do Apocalipse, tu gosta. Então, o Apocalipse é um livro que eu gosto demais. Estudo ele desde que entrei na igreja. E eu fui escrever alguma coisa sobre Esmirna e deu 12 páginas. Mas eu vou resumir, viu?
Pode ficar tranquilo que eu vou resumir o mínimo possível aqui para que você possa tirar proveito do que vamos falar. O Apocalipse, irmãos, a palavra Apocalipse significa revelação. Essa palavra vem da ideia do teatro grego. No teatro grego era assim, havia o teatro, aqui estava o palco, e antes dos atores se apresentar, aqui tinha uma cortina aqui na frente, que ia de canto a canto. Então, o diretor do espetáculo, geralmente ele anunciava o espetáculo, falava o tema do espetáculo, os atores que iam participar, e num determinado momento ele pedia para abrir a cortina. Esse abrir da cortina, para mostrar o que estava no palco, quem estava no palco, como estava vestido, né? Como estava posicionado, esse abrir da cortina era chamado de Apocalipse. Revelação. Então, Apocalipse se chama revelação, revelar algo. Quando você pega o livro de Apocalipse, logo no início, a Bíblia diz assim, revelação de Jesus Cristo. Pode ver aí no início do Apocalipse. Então, o Apocalipse é uma revelação que o Senhor Jesus Cristo deu à sua igreja de todos os tempos, começando lá pelas 7 igrejas da Ásia. Essa revelação também nos atinge, porque estamos dentro dos acontecimentos do Apocalipse. Então, o Apocalipse é uma revelação que Jesus deu para os cristãos de tudo que iria acontecer com a igreja, está acontecendo com a igreja e voltará a acontecer com a igreja lá no futuro. Então, Apocalipse não tem bicho de 7 cabeças. Ah, tem lá uma besta, né? Com 7 cabeças, né? Tem sim, tem uma bestinha lá, né? Uma bestinha. Então, veja, Apocalipse é uma revelação de Jesus. E aí, eu gosto do Apocalipse, sabe por quê? Porque o Apocalipse ele vai falar de um grande dragão, ele vai falar lá de monstros, ele vai falar de peste, ele vai falar de juízo, ele vai falar um monte de desgraça, ele fala de guerra, ele fala de morte, ele fala de sofrimento. Mas o que eu mais gosto no Apocalipse, sabe o que é? É que ele me diz e ele me revela que a vitória já está garantida em Jesus Cristo. Então isso para mim basta. Se o Apocalipse revelasse tudo e no final não desse esse checkmate, dizendo quem vai vencer, quem será o vencedor, eu me preocuparia. Talvez eu nem lesse, nem estudasse para não perder tempo. Mas o Apocalipse, ele diz que vai vir muito sofrimento, vai vir muita dor, vai vir muita perseguição. Mas ele diz que no final de tudo, Jesus vencerá e a igreja vencerá junto com ele. E aí se cumprirá a palavra que está lá em Mateus capítulo 16, quando Jesus chegou na cidade de Cesareia, ele perguntou aos discípulos, olha, vem cá, deixa eu conversar com vocês. O que dizem as pessoas ao meu respeito? Né? É como se ele perguntasse assim, ô Pedro, Tiago, João, Mateus, né, Judas, vem cá, senta aqui. Me diz uma coisa aí, o que é que Zé Povão diz de mim? Né? O que é que o povo fala de mim? Aí um disse assim, olha, uns acham que tu és João Batista, outros já acham que tu és Jeremias, outros dizem que tu és um dos profetas. Aí Jesus olhou para os discípulos e disse, beleza, essa é a opinião do povo. Agora eu quero saber é o que vocês, como minha igreja, pensam de mim. O que vocês acham que eu sou? Quem sou eu para vocês? E Deus está preocupado com isso até hoje. Deus não está preocupado com o que o mundo acha de Jesus. O mundo acha que Jesus é um grande médium. O mundo acha que Jesus é um grande profeta. O mundo acha que Jesus é um grande mestre. Mas qual a opinião que nós, como cristãos, devemos ter de Jesus? Será que Jesus é apenas aquele cara, cabeça, inteligente,
né? O grande mestre não tem igual, bate Buda, bate Confúcio, bate seja lá quem for. Ele é o mestre dos mestres. Será que Jesus é só isso para nós? Ou será que Jesus é apenas um cara legal, um grande curandeiro, né? Cura os nossos problemas emocionais, nossos problemas espirituais, nossos problemas físicos. Quem é Jesus para a igreja? Quando Jesus fez essa pergunta, tinha um discípulo lá chamado Pedro. E esse tal de Pedro, como diz lá no Nordeste, ele era afoito. Ele era atirado. Ele não esperava não. Quando Jesus falou, né? Aí eu vou usar uma expressão lá de Pernambuco, né? Pedro deu um salto no meio do discípulo e falou: olha, eu sei quem tu és. Tu não és nem João Batista, tu não és nem Jeremias, tu não és um simples profeta, mas tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo. Jesus olhou para ele e disse: Simão, parabéns. Você não revelou a carne, você não olhou a minha aparência, você não se apegou ao meu físico, mas você viu além da carne, você viu no espírito, e isso foi revelado a você pelo meu Pai. Por isso que eu te digo que tu és bem-aventurado. Então, qual é a visão que a igreja tem que ter de Jesus? É a visão de que Ele é Senhor e Rei, que Ele é divino, que Ele é o Messias, o enviado de Deus para nos salvar e nos ressuscitar no último dia. Essa é a visão que a igreja tem que ter de Jesus. Não tem que estar falando de Jesus simplesmente como um mestre, um curandeiro, um resolvedor de problema, não. Jesus, para nós, Ele é divino e humano. Ele é humano, nasceu da irmã Maria, teve como pai adotivo o irmão José, teve 4 irmãos, né? Simão, se não me engano, Tiago, Judas, né? E teve um irmão também chamado José. Então ele teve 4 irmãos. E na Bíblia também diz que ele teve algumas irmãs. Não cita o nome delas, mas eu garanto que não foi uma, foi mais de uma, porque ele teve irmãs também. Então, a família de Jesus era grande, mas eu não posso olhar para Jesus só como um ser humano. Eu tenho que olhar para Jesus como o Emanuel, o Deus conosco. O Deus que estava lá na glória, nasceu, né, se revestiu de carne e viveu entre nós. Então, esse Jesus, divino e humano, ele envia uma carta para a igreja de Esmirna. E o tema, o subtema, o tema geral é: ouça, cartas do noivo à igreja. Mas o subtema que eu coloquei aqui é o seguinte: para a carta de Esmirna, quando a perseguição atinge o fiel. Esse é o assunto da carta de Esmirna. Esmirna é uma mensagem para os cristãos fiéis que, por causa da sua fidelidade e amor a Jesus acima de todas as coisas, estavam sofrendo. Ao contrário da que a gente ouve hoje na internet, no rádio, na televisão, de que crente não sofre. Crente sofre. E como sofre? E como sofre? Jesus disse lá em João, capítulo 16, ele disse assim: no mundo vocês terão aflições. O apóstolo Paulo, escrevendo a Timóteo, preparando já o terreno para Timóteo, ele disse assim: Timóteo, saiba de uma coisa, meu filho, todo aquele que quiser viver justa e piedosamente diante de Deus, sofrerá perseguições. E a perseguição que o crente fiel sofre é em 2 frentes. Ele sofre perseguição dos crentes meia boca, meia sola. Conhece o crente meia sola? Deixa eu explicar essa expressão meia sola, né? Quando eu era criança, pequeno lá em Pernambuco, as famílias eram muito pobres. Aí o governo dava um sapato para a gente ir para a escola. Mas
esse sapato era tão fraco, mas tão fraco, que a gente orava para chegar nas férias de julho, que a sola dele desgastava rápido. Aí, quando chegava as férias, os pais da gente levavam esse sapato lá no sapateiro e dizia para ele assim: coloca aí meia sola. Que era para chegar até dezembro, aí a gente ganhava outro sapato novo e jogava o velho fora. Meia sola. Né? Então, o crente fiel, ele sofre perseguição dos que estão fora, dos descrentes, e sofre também dos que não são verdadeiramente crentes. Dos que se dizem crente, dos que se acham crente, mas não são. Então, ele sofre perseguição, fora da igreja e dentro da igreja. Os de dentro da igreja chamam os fiéis de fanático, santarrão, sabichão. São alguns termos que ele ouve dentro da igreja. E lá fora, eu não vou nem falar, porque não dá para a gente expressar aqui no púlpito. Então, Jesus, ele escreve essa carta à igreja de Esmina, porque a igreja de Esmina estava numa perseguição terrível. Eles estavam passando por um problema terrível lá na cidade de Esmina. Quando nós vamos estudar o contexto da origem da cidade de Esmina, essa cidade, ela foi construída 600 anos antes de Jesus. Lá por ano 300 da sua existência, os líbios invadiram a cidade e acabaram com a cidade. Ela virou pó, deixou de existir. Aí, pouco tempo depois, vem Alexandre o Grande, conquista o mundo antigo, e entre a conquista dele estava a Ásia, onde estava Esmina. E Alexandre resolve reconstruir Esmina e torná-la uma das cidades mais belas e prósperas da Ásia. Então ele reconstrói a cidade. E a cidade de Esmina, pois está perto de um porto, né, perto do mar, ela se tornou um grande porto, uma cidade portuária. Ela existe até hoje lá na Turquia, ela está no território do país chamado Turquia. Hoje ela é chamada de Izmir. É a terceira maior cidade da Turquia. E uma das mais importantes da Turquia hoje. Então Esmina foi reconstruída, foi arrasada, deixou de existir, voltou a viver, se tornou uma cidade próspera. E os historiadores dizem o seguinte, que lá aproximadamente tinha de 100 mil a 250 mil habitantes. Então, para uma cidade do mundo antigo ter um número de habitantes expressivo como esse, é porque era uma cidade realmente maravilhosa. Ela era chamada, não é, de a cidade de ouro. Por quê? Porque ela era uma cidade muito rica. O comércio dela era muito próspero. E por causa do porto, veio muita riqueza. Lá em Esmina, você andava nas ruas, lá havia templos maravilhosos construídos para os vários deuses que eram adorados naquela cidade. A prosperidade corria a céu aberto em Esmina. Ela era a cidade mais importante da Ásia, daquela região ali da Ásia Menor. E ela era uma cidade muito bela, muito bem construída, muito bem estruturada. A estrutura da cidade era em forma de uma coroa, e ela ficou conhecida como a coroa da Ásia. Então, uma cidade belíssima. Eu já vi até maquetes, né, dando exemplo ou ilustrando como era Esmina no tempo antigo. As artes e a educação, e a filosofia e a ciência, olha, tinha de tudo que você pensava de arte lá em Esmina. Se você quisesse ir num teatro fechado, tinha teatro ao céu aberto, tinha Jogos Olímpicos, tinha tudo. Lá, né, vamos dizer assim, Esmina bombava. Né? Tinha de tudo para quem gosta de se divertir, né? Eu acho que deveria ter até quiosque lá na praia, né? Não sei, vou me informar depois, né? Mas tinha de tudo.
a arte florescia, a educação era uma das melhores, né? Dizem até que Homero, o grande poeta da antiguidade, daquela época, nasceu lá. E Esmirna se gloriava de ser a cidade onde nasceu Homero, né? Então, a arte, a ciência, a filosofia, a poesia estava lá em Esmirna, ó, maravilhosamente representada. Só que tem uma coisa, Esmirna, apesar de ser uma cidade grega, ela tinha um forte laço com a cidade de Roma e com o Império. Uma certa feita, os imperadores de Roma resolveram escolher uma cidade para construir um grande monumento ao Império e à cidade de Roma. 6 cidades colocaram-se na concorrência. E Esmirna foi escolhida. Por quê? Porque os habitantes de Esmirna tinham um apego, uma consideração muito forte com o Império Romano, né? Vamos trazer para o dia de hoje, eram bajuladores do Império. Eles eram conhecidos por causa disso, né? E lá foi construído um monumento a Roma. Não só isso, Esmirna, para agradar mais ainda o Império, construiu um templo ao imperador Tibério. E foi lá na Ásia Menor, em Esmirna, que estava o principal centro de culto e adoração ao imperador. Era lá nessa cidade. Apesar de ter vários templos, as pessoas adorarem vários deuses, olha que coisa interessante. Uma vez por ano, numa praça que tinha em Esmirna, lá estava o busto do imperador, lá estava os sacerdotes do culto ao imperador. Aqueles sacerdotes se reuniam junto com a milícia romana e todos os moradores de Esmirna tinham que fazer um voto de adoração ao imperador. Quem não participasse dessa cerimônia, ou era preso, ou era morto. E se fosse comerciante, era cassada a sua licença. Ele não podia nem comprar, nem vender. Ele ficava proscrito. Perdia tudo. Em alguns casos, até seus bens eram confiscados. O cara caía na miséria da noite para o dia, porque não foi lá diante do busto de César, né, e se curvou e disse, só César é Senhor, por não adorar o imperador. Então, essa era a situação. Esmirna também, por ser próspera, era um dos centros do paganismo na Ásia. Lá se adorava de tudo. Se adorava Zeus, se adorava Cibele, se adorava Diana, se adorava tudo. Tudo quanto é religião, você encontrava em Esmirna. É igual São Paulo, né? São Paulo você encontra tudo quanto é tipo de culto. Cristianismo, budismo, judaísmo, né? E os ismos da vida, né? Parece até um besouro, né? Né? De tanto ismo que tem aqui em São Paulo. Porque São Paulo é uma cidade cosmopolita, né? Uma cidade do mundo, e aqui tem gente de todos os povos e de todas as culturas. E as pessoas, quando vêm dos seus países, eles trazem também as suas religiões junto. A sua forma de adorar. Então, Esmirna era o centro do paganismo. Lá, se você quisesse adorar Zeus, você adorava. Se você quisesse adorar Thor, você adorava. Se você quisesse adorar Odin, lá também estava. Né? Se você quisesse adorar Baal, também tinha alguma coisa lá. Então, era o centro do paganismo. A palavra Esmirna, ela vem de uma planta chamada mirra. Mirra. E dessa planta se extraía um perfume maravilhoso. E qual era o processo de extrair dessa planta? Eles pegavam a planta e a esmagavam. Então, a palavra Esmirna tem essa origem, né, que significa cheiro suave. A planta cheirava muito bem, mas o processo era de esmagamento, na pressão, para tirar
o perfume dessa planta. Aí deram o nome da cidade, como essa planta tinha muito naquela região, deram o nome da cidade de Esmirna. Muito bem. Só que aqui, nesse caldeirão cultural, político, religioso, tinha um grupo atípico. Tinha um grupo lá que era diferente de todos. Que eram os nossos irmãos, os cristãos. A Bíblia diz que Paulo ficou 2 anos na cidade de Éfeso. E lá Lucas diz que o trabalho de evangelização, discipulado, pregação de Paulo foi tão eficaz que toda a Ásia Menor ouviu a palavra de Deus. Amém, irmãos? Olha que trabalho maravilhoso, né, de Paulo, né? Ele pregou tanto, que quando ele foi se despedir dos presbíteros, dos líderes da igreja de Éfeso, ele disse assim, ó: de dia e de noite não vos deixei de revelar todo o mistério de Deus. De casa em casa eu fui e preguei o evangelho. Quando eu lembro assim, de casa em casa, me lembro do testemunho de Jeová, né? Eles vão de casa em casa. Paulo não era testemunha de Jeová, mas era testemunha de Cristo. E como testemunha de Cristo, ele bateu em todas as portas de Éfeso para levar o evangelho àquela cidade. E aí, em 2 anos, a palavra de Deus se espalhou pela Ásia. Esmirna ficava mais ou menos entre 35 a 65 quilômetros de Éfeso. Então, provavelmente, por causa dessa evangelização, dessa pregação, o evangelho chegou a Esmirna. Não sabemos quem foi o fundador da igreja, quem pregou lá, qual foi o primeiro pregador, qual era o nome do grupo dos primeiros irmãos. A Bíblia não relata, Atos não relata, mas Apocalipse diz que lá na cidade de Esmirna havia um grupo de cristãos. E olha, irmãos, sinceramente, pelo que eu estudei, se tinha um lugar que não era legal abrir uma igreja, era em Esmirna. Porque lá o pessoal era profundamente idólatra e adorava o imperador. E o imperador era divinizado. Divinizado. Ele era considerado como um deus. Por isso que uma vez por ano, em praça pública, as pessoas de Esmirna tinham que ir diante da estátua do imperador e dizer: só César é Senhor. Essa era a confissão. Aí falava, recebia um certificado, ia para casa, vida que segue, abria o bar, abria a mercearia, abria o shopping, podia ganhar dinheiro, vender, comprar, viver. Ninguém perturbava, porque fez o juramento ao imperador. Aí Deus, pela sua infinita graça, e o que eu acho interessante é isso no Apocalipse, né? Há um ditado que diz assim: não mexa com vespeiro, não diz? Não meta a mão nessa cumbuca. Não tem esse também? Eu me lembro que na minha juventude, eu trabalhei em coqueiral em Pernambuco, né? Eu subia no coqueiral para tirar o coco, limpar o pé de coco lá em cima, colocar sal no olho do coco, enfim, adubar, tratar o coco. E muitas vezes eu subi lá no alto do coqueiro, né, 9, 10 metros, aquele coqueiro de praia que você sobe, e lá de cima você vê todo o panorama, né? E dá aquele vento assim, e você pela fé, né? Agarrado lá, eita Deus, misericórdia. Balança, mas não cai, né? Eu aprendi a orar lá em cima do pé de coqueiro. Né? Quantas vezes eu não cheguei lá, quando eu batia na catemba, eita, meu irmão, estava lá um ninho de maribondo. Que legal. Aí eles vinham e te atacavam, e você não podia se jogar. Você não podia descer rápido. Aí o que é que você tinha que fazer? Eu pegava a palha do coco, dava uma taiada assim com um facão, pegava um pedaço, estava na boca, mordia e aguentava as mordidas.
subia para lá parecendo um pernambucano e um brasileiro e descia parecendo um chinês, né? Um japonês com os olhos todos inchados, a cara toda inchada, né? Era botox natural, né? Você descia irreconhecível, né? Aí o maribondo acalmava, você limpava tudo, descia e ia embora. Então, Esmina é um lugar que não se dava a pensar ter uma igreja lá, mas tinha uma igreja lá. O evangelho chegou a Esmina. O evangelho chegou ao coração daquelas pessoas. E muitos aceitaram o Senhor Jesus Cristo. E aceitar Jesus em Esmina era assinar um atestado de prisão ou morte. Mas mesmo com essas ameaças, algumas pessoas depositaram a fé em Jesus. E por confessar Jesus como único Senhor, eles não estavam mais participando da adoração que havia em Esmina e nem faziam o juramento e o voto ao imperador. Quem não fazia era rapidamente identificado. Então alguns se converteram e não quiseram mais adorar o imperador. E aí o que acontecia? Quando alguém era descoberto como cristão, se chamava ele e perguntava a ele a seguinte frase: confesse aqui diante das autoridades romanas o seguinte fato: só César é Senhor ou só Jesus é o Senhor? Essa era a pergunta. Primeira pergunta: se César é Senhor, vá em paz, negocie, compre, venda, se divirta, viva, ganhe dinheiro, se forme na universidade, tenha acesso à saúde, à educação, beleza. César é Senhor? É, amém, então vá em paz. Quem é Senhor? Jesus ou César? Não, César não é Senhor. Senhor é só Jesus. Você já saía dali direto para o Chilindró, para a cadeia. Porque você confessava Jesus como Senhor. Às vezes a gente lê a história da igreja e alguns, sem perceber, sem discernimento, diz assim: mas rapaz, mas que besteira é isso aí, né? Que coisa boba, né? Para nós aqui, para aquela época, era uma coisa muito séria. Dizer que César é Senhor era o mesmo que adorar César como Deus. E os cristãos sabiam que César não era Deus, era um simples humano. E que Deus é só o Senhor. Deus é o único criador dos céus e da terra. O resto é idolatria. Então, por causa disso, eles foram presos, mortos, encarcerados, espancados, empobrecidos, perseguidos. Aí Jesus escreve uma carta para essa igreja. Primeira coisa está no verso 8, que a gente percebe aí. Veja aí na sua Bíblia. Primeiro, o remetente da carta. Como é que Jesus se identifica nesta carta? Verso 8. Ele identifica, né? Ele coloca aqui e se identifica com os cristãos que estavam sendo perseguidos e atribulados. Ele diz assim, ó: e ao anjo da igreja que está em Esmirna, diz o primeiro e o último, que foi morto e reviveu. Amém, igreja? Glória a Deus por isso. Primeira coisa que ele diz: olha, diz para a igreja que eu sou o primeiro e o último. Por que ele usou esse título? Ele usou esse título se identificando como aquele que é eterno. Aquele que não tem princípio e não tem fim. Aquele que vive e
e reina para todo sempre. No livro do profeta Isaías, Deus Pai, uma certa feita, ele disse: olha, eu sou o primeiro e o último. E aí Jesus, quando escreve a igreja de Esmirna, ele diz: olha, igreja, não temas, porque eu sou eterno, eu sou o seu Deus, eu sou o seu Senhor, e a eternidade está nas minhas mãos. Depois ele disse: olha, eu sou aquele que fui morto. Olha aí, lembra? Esmirna foi construída, destruída e depois reconstruída. Jesus está dizendo: olha, prestem atenção, eu fui morto, mas antes de ser morto, eu fui espancado, eu fui humilhado, eu fui esbofeteado, eu fui chicoteado, eu fui esmagado, mas eu ressuscitei. Aleluia! E por ter ressuscitado, eu garanto a vocês que vocês ressuscitarão também. Qual é a garantia que eu tenho que eu vou ressuscitar um dia? Jesus. Qual é a prova que Deus me dá de que nós vamos ressuscitar um dia? A ressurreição de Jesus. Jesus é o primeiro, Jesus é o modelo, Jesus é o exemplo e Jesus é a garantia da nossa ressurreição. Aleluia! Porque eu sei que um dia eu vou encontrar minha avó, meu avô, os meus queridos pastores que já dormiram do Senhor lá em Pernambuco. Por quê? Eu tenho certeza. Porque Jesus morreu e Deus o ressuscitou. Ele é a minha garantia. Ele é o meu exemplo. Ele é a minha certeza. Então ele se apresenta como aquele que é eterno e como aquele que vive e reina, apesar de ter sido esmagado, humilhado, né, estraçalhado. Ele, como a Esmirna, ou a flor lá, né, foi esmagado, mas ele é o verdadeiro perfume da vida. Ele é a garantia de que nós ressuscitaremos. Então ele estava dizendo para a igreja de Esmirna: olha, não se preocupe, vocês estão sendo perseguidos, humilhados, esmagados, né, triturados. Não se preocupem, porque o máximo que eles podem fazer é destruir o corpo. Mas eu posso ressuscitar vocês no último dia. Então era para essa igreja que Jesus estava escrevendo. Interessante, quando a gente lê o capítulo 2 e 3 de Apocalipse, a gente vê que Jesus mandou 7 cartas. Das 7 cartas, 5 igrejas ele criticou e 2 ele apenas elogiou. Que foi a igreja de Filadélfia e a igreja de Esmirna. Você pode pegar o capítulo 2 e 3 de Apocalipse, você vai ver isso. Então, Jesus, quando ele fala com a igreja de Esmirna, ele não aponta nenhum pecado, nenhum defeito, nenhuma mácula, porque aquela igreja era uma igreja fiel, uma igreja verdadeiramente cristã, uma igreja séria, uma igreja comprometida com o reino de Deus. Eles preferiam morrer do que negar a fé. Eles preferiam ser perseguidos do que negociar a fé. Então eles eram realmente fiel. Aí Jesus se identifica. Mas Jesus também diz, aqui na carta, verso 9 e 10, acompanha aí, ele identifica o sofrimento. Olha que coisa interessante. Ele diz assim, ó: eu sei as tuas obras, e a tua tribulação, e a tua pobreza, mas tu és rico. Olha que coisa interessante. O que é que eu aprendo aqui com essa frase do Senhor Jesus? Ele disse: eu sei as tuas obras. Sabe o que significa isso? Ele usou uma palavra grega chamada ioda. Essa palavra
quer dizer que ele não estava apenas falando na teoria, mas ele conhecia na prática, ele já havia sentido na pele o que é ser perseguido, maltratado, humilhado, detratado, espancado e ferido. Jesus conhece a nossa dor, irmão. Quando nós choramos, ele sabe o que é chorar. Quando nós somos humilhados, ele sabe o que é ser humilhado. Quando sofremos, ele sabe o que é sofrer. Quando somos perseguidos, ele provou na pele também o que é ser perseguido. Ao declarar isso, eu sei a tua tribulação, ele está dizendo, sei exatamente o que estás passando. Já passei por isso. Sei como se sente. Sei como é ser falsamente acusado, molestado e cuspido. Sei o que é ser açoitado, escarnecido e morrer de maneira injusta. Sei o que está sofrendo e valorizo grandemente a lealdade de vocês. É isso que Jesus está dizendo. Ele se fez carne justamente para isso. Para sentir na pele o que nós pecadores sentimos. E ele estava dizendo para a igreja de Esmirna, ó, não pensa que vocês estão sofrendo e eu não estou vendo nada. Eu estou vendo tudo, eu sei de tudo e sei o que vocês estão passando, porque eu já provei tudo isso. Então, meu irmão, minha irmã, você que está sofrendo aqui, você que está sofrendo, que me vê, me ouve, me assiste pelas mídias sociais, não pense que Jesus é um Deus apático. Não. O Senhor, Ele sabe o que é sofrer na pele. Ele sabe o que é a dor humana. Ele sabe o que é o sofrimento humano. E a igreja de Esmirna estava passando por isso. Por isso que ele diz, eu sei as tuas obras de tribulação e pobreza, e a blasfêmia dos que se dizem judeu, e não são, mas são sinagoga de Satanás. Nada temas das coisas que hás de padecer. Aí Jesus dá um aviso. Eis que o diabo lançará algum de vós na prisão, para que sejais tentado, a ser tentado, e tereis uma tribulação de 10 dias. Aí veja o que ele diz. Ele diz assim, ó, seja fiel até a morte, e te darei a coroa da vida. Então Jesus fala aqui de perseguição. A igreja de Esmirna é a igreja da perseguição. Essa carta foi escrita para todos os cristãos de todos os tempos que sofrem perseguição. Irmãos, o século XX, quando a gente olha para a igreja, para a história da igreja, a gente diz assim, não, eu acho que o século I, ali também o século II, foi o século em que mais morreu cristão, foi o século em que a igreja foi mais perseguida. Olha, irmãos, segundo as estatísticas de grupos sérios como Portas Abertas e outras instituições de missões no mundo, séria, o século XX foi o século do maior número de perseguição a cristãos na história. Foi o século em que mais se matou cristãos no mundo. Hoje, a perseguição contra a igreja está se intensificando em todos os lugares, em todos os continentes. Se para nós aqui a perseguição é ideológica, às vezes é política, às vezes tem uma pintada de religiosa, dificilmente tem alguma coisa física. Para muitos cristãos que estão me ouvindo agora, talvez não estejam nem me ouvindo, porque a faca já está no pescoço dele para ser morto, a realidade é bem diferente. Segundo as Portas Abertas, mais de 300 milhões de cristãos hoje
padece perseguição severa no mundo contra eles. Em países comunistas, em países muçulmanos, estão sofrendo perseguições. Na Coreia do Norte, recentemente, saiu uma notícia, a grande mídia não divulgou isso, não falou isso, porque a grande mídia é de esquerda, tem uma tendência para o lado comunista, e isso não pega bem. Mas, recentemente, na Coreia do Norte, uma família foi pega com a Bíblia em casa, e lá não pode ter Bíblia. Lá não pode dizer que Jesus é Senhor. Lá o cristianismo é proibido, banido, e quem for pego com a Bíblia pode pegar prisão perpétua. Aí descobriram uma família com a Bíblia. Foram lá prender o pai, a mãe, os irmãos, e por incrível que pareça, irmãos, uma criança que não tem 12 anos de idade. Levaram ao tribunal e todos foram condenados à prisão perpétua. Inclusive o menino pequenino foi condenado à prisão perpétua porque o seu pai tinha uma Bíblia em casa. Na China, a China, o grande tigre asiático, país comunista, anti-Deus, anticristo. Lá os cristãos sofrem perseguição severa. Lá. Pastor, mas a China está lá no Oriente, está bem longe. Não, vá aqui na Venezuela para você ver o que os crentes estão passando lá, no regime do Maduro, que não deveria ser Maduro, devia ser podre. Vá lá ver o que os crentes estão passando, crentes sendo espancados, crentes sendo perseguidos, crentes sendo humilhados. Esses dias eu vi um pastor da Assembleia de Deus dando um testemunho que a milícia do Maduro pegou um crente, espancou ele, arrancou as páginas da Bíblia que ele estava e mandou ele comer as páginas da Bíblia. Se ele comesse as páginas da Bíblia, ele seria solto e podia voltar para casa. E aí, irmão, legal, né? Hein? Né? Você veio para o culto em Vila Medeira, você chega aqui na porta, está a polícia do Lula te esperando. Pega você, dá um cacete ungido, te quebra todinho e diz assim, quer ir para casa? Quero. Come o Salmo 91. Pode ir para casa. Então a perseguição, irmãos, está aí. E a Bíblia mostra claramente, pelas profecias, que o cerco vai apertar cada vez mais. Agora, por que Deus permite tudo isso? Sabe para quê? Um dos motivos para mostrar quem é verdadeiramente fiel e quem não é. Ser crente na liberdade, irmão, é beleza. É glória a Deus, é aleluia, louvado seja Deus, está amarrado, está solto, né? Tem de tudo. Agora, ser crente debaixo da perseguição não é fácil. E, Esmina, você dizer que seguia Jesus, que amava Jesus, que louvava Jesus, que adorava Jesus, era assinar o atestado de sofrimento. Ou ser preso, ou ser espancado, ou o governo ir lá na tua casa, confiscar tudo e você perder tudo da noite para o dia. Esmirna, irmãos, eles passaram por vários níveis de perseguição. Primeiro, a perseguição governamental. Ser cristão ali era se colocar contra o império, contra o governo. Era proibido confessar outro senhor a não ser de César. E quem não confessava e adorava o imperador era perseguido pela máquina estatal. Isso quer dizer, você não podia nem comprar, nem vender. Lembra do capítulo 13 de Apocalipse? Tem gente, né? Vai acontecer quando o anticristo se levantar. Isso já aconteceu no passado, irmão. Isso vai apenas se repetir. Lá em Esmina, quem confessava ser crente, membro da igreja de Vila Medeiros, do bairro lá de Esmina, meu irmão,
Só era crente lá quem era crente mesmo. Só era crente lá quem tinha certeza da salvação. Quem era verdadeiramente nascido de novo. Então, quem não estava dentro do esquema do governo era perseguido pela máquina estatal. Como é na China. Como é na China. Na China tem duas igrejas cristãs lá. Tem a igreja oficial, que é a igreja permitida pelo governo. Aí lá os pastores fazem o que o Partido Comunista quer, pregam o que o Partido Comunista autoriza. Eles não fazem outra coisa. Quem manda na igreja lá não é Jesus, quem manda é o Partido Comunista. E existe a igreja clandestina, que é a igreja que segue a Bíblia. É a igreja fiel, é a igreja temente a Deus. E esses crentes lá são perseguidos, presos. Inclusive, né, corre uma notícia que muitos cristãos que são presos lá, sabe o que é que eles estão fazendo, pastor Efraim, nas prisões? Estão tirando os rins, estão tirando os fígados e vendendo no mercado clandestino órgãos humanos tirados de cristãos que está sendo preso. É por isso que aqui no Brasil tem um dia do ano que a missão Portas Abertas, ela promove o dia de oração pela igreja perseguida. E eles mandam todo ano comunicado para várias igrejas para fazer orações por esses cristãos perseguidos. Quando eu fui presidente de missões, vice-presidente de missões, junto com o pastor Alessio, eu falava para o pastor Alessio o seguinte: a igreja adventista da promessa deveria colocar essa data como data oficial da igreja promessista para orar pelos nossos irmãos que estão padecendo perseguição no mundo. O dia chega, o dia passa, ninguém fala. A maioria dos crentes nem sabe que tem isso. E eu, sinceramente, eu digo para vocês, eu me sinto envergonhado com a igreja brasileira por causa disso. Porque a igreja brasileira, ela está deitada em berço esplêndido. Os crentes podem construir, podem destruir, não é? Os crentes têm liberdade. Os crentes têm Bíblia a rodo, né? Bíblia de R$1.000, Bíblia de R$1,99. Tem tudo quanto é versão de Bíblia. Os crentes têm liberdade de ir para a rua, fazer marcha para Jesus, fazer carnaval para Jesus, samba para Jesus. Os crentes fazem o que quiser para Jesus e tem liberdade. E se alguém atentar contra a nossa liberdade, a gente tem a oportunidade de chamar uma autoridade civil e a polícia vem aqui e por obrigação tem que nos proteger. Olha que regalia, irmão. Aqui os crentes podem ter grupo musical, pode ter coral, né? Tem pastor a rodo. Tem liberdade total. Aqui nós temos de tudo. Aqui está se cumprindo aquele ditado que diz assim: e nessa terra se plantando tudo dá. Nós temos liberdade total, mas essa liberdade, às vezes eu paro, já falei para minha esposa, nós temos tanta liberdade, mas tanta liberdade, que faz mal à igreja. Faz mal à igreja. Porque parece que nós estamos anestesiados. E olha, irmãos, pode prestar atenção. Os governos do mundo estão mudando em relação à liberdade religiosa. Está mudando. A liberdade religiosa está acabando. E a coisa está vindo de mansinho. E tem crente que ainda não percebeu. Mas assim como lá em Esmirna, chegará o dia em que dizer que é crente ou é cristão vai custar cadeia, morte e muita perseguição. Porque a Bíblia fala disso. Se nós não vamos passar
temos que preparar os nossos filhos para isso. Os governos do mundo, irmãos, estão mudando. Basta ver o que está acontecendo no Brasil. A liberdade cristã no Brasil está sendo cada vez mais cerceada. E olha, quando os governos atacarem, a primeira coisa que eles vão fazer com cristãos aqui no Brasil, sabe o que é? Tirar todos os bens da igreja. Deixar a igreja na miséria. Eles vão pegar um prédio como esse e vocês vão ver o que é que eles vão fazer. Então Esmirna sofreu perseguição governamental. Quer ver outra coisa? Esmirna também, os crentes lá, sofreram perseguição econômica. Jesus disse assim: eu sei que por causa de vocês serem fiéis e serem crente e temente, vocês perderam o emprego, vocês perderam o comércio, os bens de vocês foram confiscados e vocês são muito pobres. Eles empobreceram, irmãos, porque se tornaram crente, porque seguiam Jesus. Eles sofreram perseguição econômica, lembra? Não jurou que César é Senhor, não se curvou, não prestou culto ao imperador, não pode comprar, não pode vender, não pode negociar, não pode ser um cidadão de primeira. E era isso que estava acontecendo em Esmirna. As pessoas aceitavam Jesus, e na época do imperador, se não me engano, Domiciano, os bens eram confiscados. Quando eles sabiam que um homem era cristão, ele tomava a casa, tomava a fazenda, tomava o carro, tomava tudo. A pessoa caía na miséria. E Jesus disse assim: eu sei a pobreza de vocês por causa de mim. Eu estou vendo a pobreza de vocês por causa de mim. Então eles sofreram perseguição econômica. Quer ver outro tentáculo da perseguição? Eles também sofreram perseguição religiosa. E não pense, irmãos, que o cristianismo brasileiro... Deixa eu dizer uma coisa aqui para você, viu? Talvez você não ouça isso mais. Esse cristianismo deitado em berço esplêndido, cantando aquela música gospel que diz assim, ó: deixa a vida me levar, a vida leva eu. Porque tudo agora é gospel, né? Daquele irmão chamado Zeca Pagodinho, porque todo mundo agora virou irmão. Já viu que todo mundo virou irmão? É irmão espírita, irmão católico, irmão macumbeiro, irmão ateu, irmão à toa. Todo mundo virou irmão. Não pense que isso vai durar a vida toda, não. A nossa cota vai chegar também. E já começou a chegar, principalmente pelas universidades. Vai lá na USP, na aula de filosofia, e diz lá que tu é cristão. Vai lá. Contesta um pensamento do professor esquerdista na sala de aula, para tu ver o que ele vai fazer. Vai dizer de Jesus, vai dizer da igreja, vai dizer de Deus, vai dizer do teu pastor e vai dizer da tua fé. Vai lá para você ver. A Arapuca já está sendo armada. Mas tem gente que não gosta de ouvir isso, tem gente que quer vir para a igreja para ouvir só de bênção. E não dá para falar só de bênção, irmão. Tem hora que a gente tem que falar coisas mais profundas. Então eles estavam lá sofrendo perseguição econômica. Sofreram lá perseguição econômica. Mas também sofreram perseguição religiosa. Veja aí o verso 9, ó. Verso 9, Jesus diz assim, ó. Ele diz assim, ó: eu sei a blasfêmia dos que se dizem judeu e não são, mas são sinagogas de Satanás. A igreja estava sofrendo perseguição política, perseguição econômica, e aí, para complicar, ainda havia uma sinagoga de judeus lá, e os judeus perseguiam os cristãos, denunciavam os cristãos,
para as autoridades romanas. E blasfemavam da fé do cristão, blasfemavam do Deus cristão. Então, lá também havia perseguição religiosa. Esses dias, uma igreja fez uma passeata num determinado estado do Brasil para orar nas ruas pela cidade. E passou na frente de um templo que reúne lá uma religião de matriz africana. Só porque o pastor pediu para Deus repreender todo o mal que estava na cidade e abençoar a todos, ele foi denunciado à polícia, levaram ele para a delegacia. E qual era o crime que estava lá? Preconceito religioso. Ele não citou nome, ele não disse nada demais, ele estava orando. Está vendo essa coisinha aqui? As pessoas me veem, vocês estão me vendo aqui, mas as pessoas que estão lá no Nordeste estão assistindo, essa coisinha chamada televisão. Sabia que um dia isso vai ser usado contra a igreja? Hoje a igreja usa como quer. Transmite culto, se não quiser não transmite. Mas chegará o dia em que todos os cultos vão ter que ser transmitidos para que o governo central saiba o que se está pregando, o que se está falando e o que se está ensinando. Vai chegar o dia. A liberdade religiosa está cada vez mais sendo suprimida. Nas bibliotecas públicas, em determinados estados do Brasil, não pode ter mais uma Bíblia lá. Não pode. Pode ter um Alcorão, pode ter o livro de Buda, pode ter o Evangelho de Allan Kardec, mas não pode ter uma Bíblia. Nas repartições públicas, não pode mais ter um crucifixo. Os sinais estão sendo dados. A igreja de Esmirna sofreu perseguição religiosa. Qual era a acusação? Os cristãos não confessam que César é Senhor. Portanto, eles são traidores da pátria. E como traidores, eles merecem ser presos e condenados à morte. Então lá tinha perseguição religiosa. Não vai demorar para chegar aqui, não. Já está acontecendo. O caldo apenas vai engrossar. E nós temos que estar preparados. Mas também havia perseguição física. Não era só política, econômica, religiosa. Havia perseguição física. Olha o que diz o verso 10. Nada tem mais das coisas que hás de padecer. E Jesus avisa: eis que o diabo lançará algum de vós na prisão, para que sejais tentado. E tereis uma tribulação de 10 dias. Perseguição física. Esmirna ficou conhecida na história cristã como a igreja dos mártires. Muita gente perdeu a vida lá por aceitar o evangelho. Muita gente perdeu a vida por dizer que era crente. A perseguição veio. Muitos foram lançados na prisão e muitos foram mortos. Por ser crente. Se você ler a história da igreja, no 2º século, tinha um bispo, um pastor, um presbítero, que dirigia a igreja de Esmirna, chamado Policarpo. Ele morreu com 86 anos. No 2º século, o império deu uma afrouxada na perseguição, mas de repente, ela voltou a ser intensa. Aí prenderam Policarpo. Como líder da igreja, prenderam Policarpo. E ele foi levado diante de uma corte romana. E lá foi perguntado a ele: Policarpo, quem é Senhor? César ou Jesus? E Policarpo reafirmou que Jesus é o Senhor.
E aí ele foi condenado à morte, a ser queimado em praça pública, por causa disso. Quando estavam lá armando a fogueira, levantando o poste para amarrá-lo e queimá-lo vivo, o interrogador romano, a autoridade, foi lá e disse para ele escapar da condenação. Era só ele fazer o seguinte: negar que Jesus era o Senhor e dizer algumas blasfêmias contra Jesus. Só isso, ele ia para casa, podia voltar lá para a igreja, dirigir a igreja, estava tudo certo. Aí Policarpo disse uma coisa interessante. Ele disse assim: eu tenho 86 anos servindo ao meu Senhor. Ele nunca foi infiel a mim e nunca me faltou em nada, em nenhuma ocasião. E por que agora eu o negaria, depois de 86 anos, ele sendo fiel a mim? E ele olhou para aquelas autoridades e disse assim: se vocês quiserem me matar, podem me matar, porque vocês podem apenas destruir o corpo, mas a minha vida está nas mãos de Deus, e Ele me ressuscitará. E quando foram queimar ele, os soldados foram lá para amarrar ele. Ele disse: precisa amarrar não, eu enfrentarei as chamas. E morreu glorificando e exaltando o nome do Senhor Jesus. Perseguição física, irmão. Ser crente, verdadeiramente crente, não é mole não. Às vezes a perseguição surge de onde você menos espera. Eu lembro que uma vez eu saí de casa, lá de Diadema, para dar aula na FATAP, que era ali em Santana. Saí de casa, peguei o ônibus até Saúde, peguei um metrô. Quando chegou na estação Ana Rosa, eu nunca esqueço, subiu uma moça no metrô. Eu estava encostado assim no canto. A princípio eu sentei, aí chegou uma senhora idosa, eu dei o lugar para ela e fiquei do lado ali em pé, com um livro na mão, lendo, aproveitando, né? Lendo até chegar lá ao ponto da estação Carandiru para ir lá para a igreja de Santana. Lá era a faculdade ou a escola. De repente, irmão, estou lá lendo, essa moça entrou, parou bem diante de mim, olhou bem nos meus olhos e abriu o dicionário de palavrão e xingamento para mim. Todo mundo no metrô ficou olhando sem entender nada. E ela olhava para mim e dizia assim: eu sei quem você é, eu tenho ódio de você. Meu intuito é sempre lhe matar e acabar com você. E o pessoal, todo mundo voando, né? E eu lá no canto: sangue de Jesus tem poder, Deus de poder e graça, né? Aí ela xingou. Quando ela se exaltou bastante, aí eu olhei bem nos olhos dela e disse assim: se você sabe quem eu sou, eu também sei quem é você. Então, em nome de Jesus, vá embora sem olhar para trás, seu demônio palhaço. Aí o pessoal estava assim, né? Eu só vi gente aí: ai, misericórdia, Ave Maria, meu Deus do céu. Olha, irmão, quando a porta do metrô abriu, a menina saiu, foi embora, não olhou para trás. A perseguição vem, irmão. A gente é que tem que estar preparado. Eu fui reprovado da 7ª para a 8ª série por causa de questão religiosa na escola. Colocaram lá na prova de ciência que eu tinha que colocar que o homem veio do macaco, que o homem veio da evolução. E eu escrevi lá uma lição bíblica sobre a criação. E coloquei lá a minha fé. O professor me reprovou. Me reprovou, já naquela época. Rivaldo, eu lhe dou uma chance. Você não quer colocar aqui a resposta que eu espero? Não, professor, pode me reprovar. Da minha fé eu não abro mão.
A fé é inegociável. E a igreja de Esmirna estava padecendo perseguição física. E por último, a igreja de Esmirna sofreu também perseguição satânica. Jesus disse assim: olha, se preparem, porque o diabo vai atacar vocês de uma forma que vocês vão passar 10 dias de tribulação, que vocês nunca viram, mas sejam fiéis até a morte, e eu darei a vocês a coroa da vida. E houve a perseguição, irmão. O diabo levantou perseguição política, não funcionou. Levantou perseguição econômica, não funcionou. Levantou perseguição religiosa, não funcionou. Levantou perseguição física, não funcionou, porque os crentes estavam dispostos a morrer do que negar a fé. Aí ele dá o último golpe. O diabo é assim, ele vai mandando os secretários dele. Quando o negócio não funciona, aí ele vem pessoalmente. E Jesus está dizendo aqui que isso aconteceria. E aconteceu. E muitos morreram. E o diabo estava por trás de tudo isso. Foram os ataques dele. Ataque político, econômico, religioso, físico. Ele atacou a igreja. Tentou destruir a igreja. Mas, graças a Deus, a igreja de Esmirna, mesmo sendo esmagada, mesmo sendo perseguida, mesmo os crentes derramando sangue por amor a Jesus, eles não abandonaram a fé e permaneceram fiéis até o fim. Qual é a mensagem e o recadinho de Deus para você que está aqui, que Papai do Céu mandou falar para você? Agora é direto para você. Quer ouvir? Está preparado? Qual é o recado? Depois de ler bastante sobre Esmirna, é o seguinte: igreja, irmãos, irmãs, a perseguição ela virá. De qualquer forma ela virá contra a igreja. Essas 5 formas de perseguição já estão em ação contra a igreja no Ocidente. Os Estados Unidos, país símbolo da liberdade religiosa. No Alasca, crianças foram proibidas o ano passado de mandar cartões de Natal para os seus amiguinhos, dando Feliz Natal. Foram proibidas de fazer isso pelas autoridades do estado do Alasca. Porque isso lá agora é considerado uma ofensa religiosa. Então o cerco está se fechando. Em alguns países da Europa, os crentes não podem mais pregar nas ruas, nem nos metrôs. Não pode mais. No Brasil já corre lei semelhante para proibir os crentes de pregar nos ônibus, apesar que eu acho inconveniente certo tipo de pregação. Mas não é proibido ainda, mas vai ser. Os crentes pregar na escola, os crentes pregar no transporte público, os crentes pregar em praça pública. A fé que nós temos hoje, liberdade para expressá-la, irmão. Pode guardar isso. No final, vai se restringir só ao templo. Só ao templo. A perseguição política vai vir. A perseguição econômica também virá, porque lá em Apocalipse diz que aquele que não receber a marca da besta não poderá comprar, vender e negociar. Virá também perseguição econômica. Os sistemas financeiros mundial estão sendo tratados para ser uma economia mundial única, aonde um governo central possa controlar tudo. Está tudo sendo armado, irmãos. Tudo sendo preparado.
virá a perseguição econômica. Nos Estados Unidos, numa grande empresa, famosa mundialmente, 2 grandes executivos foram mandados embora, porque simplesmente chegaram um dia numa reunião com uma camiseta escrito Jesus, o único caminho, verdade e a vida. Foram mandados embora. Por justa causa. Porque entraram numa reunião com uma camiseta com um versículo bíblico. E isso foi considerado um ato antiético e uma agressão religiosa. Foram mandados embora. Em algumas universidades, os cristãos podem até estudar, mas não podem de maneira alguma, de nenhuma forma, confessar a fé deles dentro da universidade. Coisa está séria, irmão. Já tem lugar que a gente pode mais fazer culto nas escolas. Aqui no Brasilzão, Deus. Então virá, a perseguição econômica virá. A perseguição física é só uma questão de tempo. Já houve aqui no Brasil e vai voltar a acontecer. Eu não tenho sombra de dúvida disso aí. Tem 2 pastores no Nordeste, de 2 igrejas evangélicas lá, que estão presos há 8 meses, sem direito à defesa, tolhido da liberdade religiosa, tolhido do salário mensal, preso 8 meses, porque pregaram contra a ideologia de gênero. Esses dias eu vi a esposa de um no Instagram, fazendo um apelo, pedindo oferta, porque ela estava passando miséria, porque o juiz mandou bloquear até os bens desse pastor. Mas como não está acontecendo na minha igreja, não é com a minha religião, está tudo certo, mas a coisa está aí acontecendo. De mansinho a coisa está. O diabo está jogando verde para colher maduro. E os cristãos, a maioria parece estar anestesiado, todo mundo calado. Parece que não está acontecendo nada. E olha, irmãos, o silêncio da igreja nesse ponto é um crime. Porque a igreja ela foi levantada também para ser uma voz profética. Ela não foi só levantada para tocar o microfone da salvação. Ela também foi levantada para ser uma voz profética. Pastor, de onde o senhor tirou isso? Sabe aquele cursozinho que a igreja dá chamado Trilho do Discipulado? Lá tem uma lição falando isso. É a própria igreja que ensina. Virá, perseguição física virá. E a satânica, mas nem se fala. Vai acontecer. Eu peço até desculpa a você, viu, se você veio aqui, né, esperando que o pastor Rivaldo Souto pregar o Salmo 93, Salmo 23, mas hoje mandaram pregar sobre Esmirna. E não tem como fugir disso. Esmirna é uma carta de alerta. É uma carta dizendo para nós, olha, fiquem alerta, se preparem. Quer ver? Vem essas perseguições. Qual é o alerta de Jesus? O alerta de Jesus é o seguinte, ó. Apesar da violenta perseguição, aos vencedores Jesus promete. E ele diz, no verso 11 também, quem tem ouvido, faça o quê? Ouça o quê? O que o Espírito diz às igrejas, não é a igreja. O Espírito está falando em Vila Medeiros, em Vila Maria, no Vasco da Gama, lá em Nova York, lá em Tóquio. O Espírito de Deus está bradando na igreja, preparando os verdadeiros servos de Deus para as coisas que há de vir. E nós devemos estar, ligados, orando. Um dia minha filha perguntou para mim, pai, se o governo baixasse uma lei para prender todos os pastores porque pregam o evangelho,
Aí eu disse para ela, você ia dar o último cheiro em mim. Ou então ia me visitar lá no Carandiru, você ainda existe. Porque deixar de pregar o evangelho eu não vou. E ainda falei para ela, vai ser até bom que eu vou pregar para os presos lá 24 horas. Não tenho nada, irmãos, para levar desse mundo a não ser a minha fé. Não tem nada. Quando você morrer, acabou, meu amigo. Você fica aí apegado à cultura, à posição, a dinheiro, a bens. Aí, né, quando desce lá na sepultura, né, pastor Efraim? É um buraquinho, né? Cabe só um caixão. Só tem duas coisas que você pode levar lá para dentro daquele buraco. Ou é a tua incredulidade, ou é a tua fé. Nada mais do que isso. E olha, se prepare, esteja bem preparado, esteja bem firme na sua fé. Cada dia mais fortaleça a sua fé. Ore bastante, leia a Bíblia, congregue, tome ceia, comungue com a igreja. Você não tem essa liberdade? Aproveita! Aproveita! Toma um banho de comunhão, de participação na igreja. Participe de tudo. Vai ter vigília? Esteja dentro. Vai ter cantada? Estou junto. Coral vai cantar? Vou ouvir. Vai ter culto de evangelismo? Vou estar lá. Vai ter culto na casa do pastor Efraim? Vai lá. Aproveita essa bênção que Deus te deu. E fortalece a tua fé. Porque muitos já não têm mais essa liberdade que nós temos. Então, essa é a mensagem da igreja, para a igreja. Jesus dá um alerta. Quem tem ouvido, ouça o que o Espírito diz às igrejas. Mas para encerrar, tem uma promessa. E qual é a promessa? Verso 11. Ao que vencer, receberá, não passará pelo dano da segunda morte. Ou seja, ao que permanecer fiel e for fiel até o fim, esse não será condenado eternamente, mas terá a vida eterna. Crê você nisso, irmão? Você espera por isso, irmão? Amém? Vamos ficar em pé? A palavra está com o pastor Efraim. Vamos orar? Você ouviu bem? Não sei se Deus vai chamar a igreja brasileira no futuro para ser a Esmirna dele aqui na terra. Mas se chamar, estejamos preparados. Amém, irmãos? Pastor Miguel Corrêa, um dia, ele disse para mim assim: Rivaldo, tem dois tipos de pregação. Uma que fala emoção e o povo grita glória, aleluia, pula e glorifica a Deus. E tem uma mensagem que muitas vezes fala a consciência ao coração. E hoje eu me preocupei muito que essa mensagem fale a sua consciência. Você se desperte e esteja preparado. Ser crente hoje é fácil, virou moda. Mas estejamos preparados para o que der e vier. Amém? Vamos orar então? Pode ser? Você ainda tem força para orar? Amém? Eu peço a você que nessa oração você ore assim, ó: Senhor, me prepara para o que der e vier, mas me ajuda a não abandonar minha fé. Amém? Olha aqui no bonito, hein? Podemos até cantar, né? Vamos cantar? Importante, vamos lá? Olha que coisa interessante. Se Jesus for o mais precioso para você,
Você pode perder tudo, só não pode perder Ele. Aproveitar que os nobres estão aqui, preparados para louvar a Deus. Vamos adorar a Deus, irmão. Amém?